Leiamos, meus irmãos, todos os salmos de número 116. Vou convidar os irmãos para que nós leiamos do versículos de 1 até o verso de número 12. Salmo 116, do versos de 1 a 12, nós vamos ler todos juntos. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém. Podeis assentar, irmãos. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Desde o início deste culto, nós fomos convocados para celebrarmos ao Senhor por aquilo que Ele é, pela sua fidelidade, pela sua aliança para conosco. E, meus irmãos, a melhor resposta para isso é gratidão. Gratidão é o texto que nós vamos meditar nesta manhã aqui com os irmãos. Gratidão. Alguém já disse com muita propriedade que a gratidão é a rainha das virtudes. É a rainha das virtudes. E como é bom ter um coração grato. E nós precisamos ter um coração grato. E gratidão deve ser algo que deve estar na nossa agenda diária. Em todo o tempo nós precisamos ter um coração grato. Nós não podemos perder isso de vista. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o livro de Salmo, que nós temos até estudado bastante aqui, né? Nós temos tido bastante pregações no livro de Salmo. E nós sabemos que o livro de Salmo tem muitos temas. Inicialmente eram 5 livros, que era um livro só, que foi dividido em 5 livros, escritos durante um longo tempo, e então foram distribuídos em livros. E nós temos salmos de gratidão, de petição, os salmos de romagem, mas o fato, meus irmãos, é que nesta manhã nós estamos sendo chamados por Deus para nos lembrar de gratidão. Gratidão. Notem, meus irmãos, que no texto que nós lemos aqui, embora o texto não deixe claro quem é o seu autor, nos parece que está anônimo o autor aqui do Salmo, mas os teólogos estudiosos têm afirmado que quem escreveu esse Salmo número 16 foi o rei Ezequias. Ezequias é tido como o autor do livro de Salmos, do Salmo de número 116. Ezequias foi o rei de Judá, um rei muito jovem, que começou a reinar com 25 anos de idade. E ele, com 25 anos, começou a reinar em Israel. E a Bíblia nos diz que ele reinou por 29 anos. Durante 29 anos, ele reinou a nação de Israel. E nos diz a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, que ele teve um reinado muito próspero. Ele foi um rei muito importante para o povo de Israel. Ele retomou muitas agendas que estavam perdidas. Ele aboliu da nação de Israel a idolatria.
ele restaurou o culto. Então foi um rei muito usado por Deus. Ele não somente teve um reinado muito longo, mas ele também foi um rei que reinou de forma muito próspera. Nos diz ainda lá a palavra de Deus que ele granjeou muita fortuna para a nação de Israel, nesse reinado próspero. Então foi um momento que a nação de Israel viveu afortunadamente, se é assim que nós assim podemos dizer. Houve um período de muita prosperidade. Mas foi também nesse período que surgiu um exército da Síria, e nós podemos dizer que foi um exército com poderio bélico que não podia ser parado. E a Síria começou a avançar e a tomar todos os reinos. E onde eles iam passando, eles iam fazendo um estrago tremendo, meus irmãos. Eles tomavam as nações não podiam, os reinos ali próximos não podiam resistir à Síria, e para servir de exemplo para a próxima cidade, aquele exército não só possuía as cidades, mas queimavam as pessoas vivas, vazavam os olhos dos soldados, mutilavam os soldados e penduravam em lugares altos, para que as nações vizinhas soubessem que onde eles chegassem, eles fariam a mesma coisa. Um exército terrível e com um poderio bélico muito grande. E não demorou muito para que Ezequias também, no seu reinado, tivesse dois problemas gravíssimos. Até então ele tinha uma nação próspera, ele havia restaurado o culto em Israel, ele granjeou grandes fortunas, mas agora ele vive dois problemas gravíssimos. E o primeiro problema é que esse exército da Síria chega em Jerusalém, e não só chega, mas o rei Senaqueribe começa a mandar cartas para Ezequias, dizendo o que faria com Jerusalém, e que ele invadiria Jerusalém, e que ele tomaria Jerusalém. Mas agora, como se não bastasse, eles chegam, vão caminhando para Jerusalém, e ele manda um recado bastante abusado para o rei Ezequias. E ele diz o seguinte para o rei: olha, rei, não é sensato você me resistir. Não é sensato. Porque todas as nações que nós temos invadido, você tem visto o que nós temos feito. E não haverá Deus que liberte vocês das minhas mãos. Então pensem bem. Note que ele manda um recado antes, né? Mas é interessante, é curioso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz que Ezequias, ele não se capturou diante daquela ameaça. Ele não temeu. Ele ousou crer no Deus da promessa. E ele orou a Deus fervorosamente. Ele clamou diante de Deus. E nos diz a Bíblia que haviam 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. A cidade estava rodeada pelos inimigos. E nós sabemos, meus irmãos, os irmãos se lembram bem, nós temos até estudado isso às quintas-feiras aqui, já passamos por isso, por esse estudo, o que aconteceu. E depois dele orar e pedir a Deus livramento, nos diz a palavra de Deus que Deus mandou um anjo, e 185 mil soldados foram destruídos. Aquele exército todo ruiu num único dia, numa única noite. Deus deu um livramento extraordinário para aquela nação. Mas ele enfrentou também o rei Ezequias, nesse mesmo tempo, ele enfrentou um segundo problema, que foi um problema muito grave. Ele teve uma enfermidade muito terrível. E nos diz a Bíblia que a sua posição, a sua riqueza, o seu prestígio, o seu dinheiro, ele não foi capaz de encontrar no expediente médico da época alguém que pudesse trazer
conforto para a sua enfermidade. Nos diz a Bíblia que ele tinha uma úlcera muito terrível. Alguns autores acham que ele já tinha lá um câncer, e eles não sabiam o nome, não é? E ele estava sofrendo. Então notem que além dele ter um problema externo, com toda essa situação, dessa ameaça que chegou, ele também teve um problema interno, que foi a sua enfermidade. E ele sofreu muito com isso. E não, como se não bastasse isso, os irmãos se lembram que Deus mandou o profeta Isaías bater à sua porta e lhe dar um recado. Né? Qual foi o recado? Quem é que se lembra? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Que situação terrível, né? É possível que você esteja passando, ou quem sabe tem passado, lutas, dificuldades. E nos diz a Bíblia que quando ele recebeu o profeta, que veio de fora para dar esse recado, ele se pôs contra a parede e orou e chorou diante de Deus, clamando a Deus pela sua vida e pela sua cura e por vida diante de Deus. Meus irmãos, Deus é misericordioso. Deus ouviu a sua oração. Enquanto ele estava orando, o profeta Isaías não havia ainda saído dos muros da cidade de Jerusalém. E Deus disse para o profeta Isaías: olha, vai lá e diz para Ezequias o seguinte: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu resolvi curá-lo. Que coisa maravilhosa. E então o profeta não havia nem saído dos muros da cidade, ele volta lá ao palácio e dá a notícia ao rei Ezequias: eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas, e eu libertarei Jerusalém e o curarei das suas enfermidades. E Deus fez isso não porque Ezequias era bonzinho, mas porque o nosso Deus é o Deus da aliança, e os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, independentemente de nós ou de quem nós somos. Nós falamos inicialmente que nós estamos aqui nessa manhã num pleito de gratidão a Deus em todo esse culto. Nós estamos aí no primeiro domingo de fevereiro, nesse ano de 2024, e eu quero chamar você para que nós tenhamos um coração grato. Porque se nós estamos aqui, meus irmãos, certamente Deus tem algo a fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Note bem, apesar de nós, nós precisamos ter um coração grato a Deus. Então o salmo aqui, Ezequias vai, agora nós vamos retomar ao texto e nós vamos pensar no texto, lembrando de tudo isso que nós vimos da vida de Ezequias. E vamos lá no versículo de número 3, olha lá o que Ezequias nos diz lá no versículo de número 3. Ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Meus irmãos, é muito sofrimento, não é? Eu não sei se nós somos capazes de compreender o sofrimento que esse homem estava passando. Assim como às vezes nós não somos capazes de compreender o sofrimento daqueles que estão próximos de nós. Porque todos nós temos os nossos momentos de lutas, de dificuldade, de dissabores. E é interessante que ele fala aqui algumas coisas muito tremendas, angústia. E a angústia nos parece ser um sentimento muito democrático, que atinge todas as pessoas. E é por isso que eu estou dizendo que eu não sei se às vezes nós somos capazes de dimensionar o que o outro está sentindo. Mas ele coloca aqui que angústias do inferno se apoderaram de mim. Laços do inferno me cercaram, e eram laços mesmo, né? Vejam ali que ele estava, a cidade de Jerusalém entrincheirada, aquele soldado eles já sabiam
o que eles faziam, ele sabia que eles não tinham, humanamente falando, como enfrentar aquele exército, e é por isso que ele coloca que angústias do inferno me cercaram. E eu fico pensando que aqui nos parece que é como se ele dissesse o seguinte: o inferno agora passou a morar dentro do meu peito, que ele caminha comigo por onde eu vou. Tamanho o meu sofrimento, tamanho as minhas preocupações, tamanho as minhas angústias. Talvez fosse isso que ele estivesse dizendo. E meus irmãos, o inferno caminha com ele, como ele disse. E essas angústias drenaram as suas forças, solaparam a sua saúde. E ele nos diz: caí em tribulação e tristeza. Mais à frente ele vai nos dizer isso. Caí em tribulação e tristeza. Meus irmãos, quanta dor, quanta tristeza, quanto sofrimento. E não foi exclusivo só do rei Ezequias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tantos homens que sofreram, que por um momento achavam que estavam sós, que Deus havia se esquecido deles. Os irmãos se lembram de Jó, por exemplo? Quando nós lemos o livro de Jó e pensamos que, vemos lá o registro, de que num único dia ele enterrou todos os seus filhos e foi perdendo os seus bens, as suas alegrias solaparam toda a sua vida, né? E como se não bastasse a sua mulher lhe dar um conselho nada sábio. Lembram-se o que ela disse para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos que comiam à sua mesa, que festejavam com ele, que caminhavam com ele, duvidaram da sua moral e começaram a dizer: você deve estar em pecado, você deve ser um ladrão, você deve ser um adúltero. Duvidaram da sua moral. E Jó permaneceu firme e ao final ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. Então, meus irmãos, não foi exclusividade do rei Ezequias passar por momentos de angústia, não foi dos personagens bíblicos, e nós também, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nos deparamos com dias difíceis. Notem, meus irmãos, que no verso de número 4 e 5 do nosso texto, nós vemos um momento importante, porque ele disse assim: então, e aí é um momento de decisão, não é? Ele para de olhar para os problemas, ele deixa de olhar para as dificuldades, ele faz uma pausa e diz: então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. E ele descobre que Deus é compassivo, ele descobre que Deus caminha com ele. Deus está sofrendo com ele. Deus está ao seu lado. Ele compadece com, talvez nós pudéssemos pensar assim, né? Ele é compassivo, ele é misericordioso. Ele descobre que Deus está com ele e pode sustentá-lo e livrá-lo das dificuldades. Mas não para por aí, meus irmãos. Olhem no verso de número 8. Vamos ler todos juntos o verso de número 8. Ele faz uma declaração muito importante depois de perceber que Deus é capaz de livrá-lo e só Deus pode fazer isso. Olha o que ele nos diz aí no verso de número 8. Vamos ler todos juntos? Leiamos: pois livraste muito bem, da queda os meus pés. E aqui, meus irmãos, então ele se depara com o grande livramento de Deus para a sua vida. E ele recebe de Deus 3 livramentos. Ele descobre 3 coisas. Primeiro, ele recebe um livramento espiritual. Veja aí, né? E aqui, meus irmãos, é interessante. Pois livraste da morte a minha alma. E ele percebe que só Deus pode livrá-lo da morte
mas não apenas da morte física, mas ele fala aí da sua alma. E, meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui, uma aplicação prática, é que você que está aqui nessa noite, você pode ser rico, você pode ter família, você pode ter prestígio, você pode ter sucesso financeiro, você pode ser alguém conhecido, você pode ser religioso e até membro de uma igreja. Mas se você ainda não confiou a sua vida a Jesus, se você ainda não se rendeu ao Senhor por inteiro, você ainda é escravo do pecado. E há muitas pessoas que vêm à igreja dominicalmente, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas que ainda estão apegadas ao pecado, pecados de estimação que precisam ser abandonados, que ainda não se renderam inteiramente ao Senhor. Nós vivemos num país livre, democrático, mas se você ainda não confiou a sua vida a Jesus, você ainda é escravo do pecado. E o profeta aqui, Ezequias, nos diz: pois livraste da morte a minha alma. Ele entendeu que somente em Deus haveria refúgio definitivo. E assim também deve ser conosco. Nós não podemos nos contentar apenas achando que estando aqui dominicalmente é o suficiente. É preciso que a nossa caminhada vá além. Além disso, nós precisamos dar um passo em direção a confiar toda a nossa vida, toda a nossa história ao Senhor. Mas em segundo lugar, ele também descobre que ele recebe de Deus uma libertação emocional. Veja aí: livraste da morte a minha alma, e o que mais? Das lágrimas, os meus olhos. E ele então recebe de Deus esse enxugamento das suas lágrimas. Ele recebe de Deus o alívio para as suas dores. Que coisa maravilhosa! Nosso Deus nos consola mesmo em tempos de lágrimas. Ele se compadece de nós. Ele nos dá o bálsamo que nós precisamos para continuar a nossa jornada. Meus irmãos, aqui na cidade de Niterói nós temos uma irmã muito querida de uma igreja nossa, vizinha a nós aqui na nossa cidade. E ela tinha 2 filhos, e numa determinada noite ela acorda com seu marido morto, do nada, foi dormir bem e seu marido faleceu naquela noite sem que ela pudesse nem saber que ele havia morrido. Passado não menos de 1 ano, a sua filha, casada, que ainda não tinha filhos, teve um câncer. E ela viveu 6 meses, uma jovem de 30 e poucos anos. E ela sepultou a sua filha. E passado 1 ano que ela havia sepultado a sua filha, no dia que fez 1 ano, o seu segundo e único filho também morreu. E aquela irmã, com o coração doído, não sei se nenhum de nós foi capaz de dimensionar, como nós falamos aqui, a dor e o sofrimento daquela irmã. Mas que testemunho, que fé que ela nos trouxe ali a todos aqueles que estavam ao redor dela. Meus irmãos, ela experimentou de Deus o enxugar das suas lágrimas, o consolo, o conforto. E é esse Deus da aliança que está conosco e que pode fazer isso comigo e com você, assim como fez com o profeta Ezequias. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e em terceiro lugar, da queda os meus pés. Então ele soube também e aprendeu que somente Deus é quem pode nos livrar, trazer livramento da nossa moral. Sabe, meus irmãos, é isso. Nenhum de nós pode dizer: esse pecado eu nunca vou cometer. Esse erro não é para mim.
Porque nós somos vulneráveis. Nós precisamos viver dependendo inteiramente de Deus, confiando no Senhor, vigiando a nossa vida. Notem que o apóstolo Paulo diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Então essa deve ser a nossa jornada, a nossa caminhada. Ele experimentou aqui uma libertação moral. Nós somos frágeis. E se nós estamos em pé, nós precisamos vigiar em todo o tempo para que nós continuemos assim, porque nós precisamos e vivemos assim pela graça e pela misericórdia de Deus. Aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Então, diante de todo esse cenário que nós estamos retratando aqui, ele agora no versículo de número 12, ele faz aquela declaração: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que darei ao Senhor? É a pergunta que ele faz. Gratidão, gratidão a Deus. Gratidão, meus irmãos, deve permear a nossa vida. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. É possível que você esteja sofrendo, é possível que você tenha passado também na sua vida por problemas difíceis, mas nós precisamos exercitar a gratidão. Eu queria lhe fazer uma pergunta: quanto vale os seus olhos? Você venderia os seus olhos? Eu tenho certeza que você não venderia os seus olhos por nada. Quanto vale ouvir perfeitamente? Quanto vale as nossas pernas, não sermos cadeirantes? Quanto vale, meus irmãos? Quanto vale os nossos braços para o trabalho, para um abraço? Quanto vale? Isso não tem preço. Quanto vale ter o nosso coração funcionando perfeitamente? E nós vemos alguns irmãos que começam o coração com uma pequena falha. Nós temos médicos aqui, não é? E um pequeno descompasso é preciso todo cuidado, remédio, colocar lá um marca-passo. Um pequeno descontrole é o suficiente para trazer muito estrago. Quanto vale isso? O nosso cérebro, os nossos rins, filtrando o sangue, para que não tenhamos que correr para uma hemodiálise. Quanto vale isso? Quanto vale a sua família, seus filhos? Quanto vale a igreja, os nossos irmãos? Meus irmãos, isso não tem preço. Nós precisamos agradecer a Deus. Eu me lembro, na época da Covid, de um depoimento da filha de um banqueiro, de um dos banqueiros mais ricos do mundo. E aquela jovem deu um depoimento chorando e ela disse: eu não me conformo. O meu pai morreu asfixiado por falta de ar, por alguma coisa que é de graça, que não pode ser comprado. Tanto dinheiro não foi capaz de salvar aquele homem da Covid. Então, meus irmãos, nós precisamos: que darei ao Senhor por todos os benefícios? E ele continua aí, e ele toma 3 decisões. Continuando, ele: que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Veja aí que ele, no verso de número 13, ele: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o que mais? Cumprirei os meus votos na presença do Senhor. Então, meus irmãos, ele toma algumas atitudes. Eu quero voltar com você agora lá no versículo de número 2. Olha aí o que ele nos diz. Vamos ler todos juntos o verso de número 2? Vamos lá? Em primeiro lugar, ele resolveu invocar o nome do Senhor e viver para ele. No verso de número 9, ele toma uma outra atitude também: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E no verso de número 1, olha lá, ele diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Amo o Senhor. E quem ama, toma pelo menos 3 atitudes. Quem ama, em primeiro lugar, declara que ama. Demonstra que ama. Em segundo lugar, quem ama,
tem tempo para a pessoa amada. Não é assim? Se você tem tempo, você gasta o seu tempo, você arruma tempo para a pessoa amada. Em terceiro lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. E foi isso que o salmista fez aqui. Quando ele dedica a sua vida a Deus, quando ele vive para agradar a Deus. E, meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos, de fato, demonstrar o nosso amor ao Senhor, nós precisamos também gastar tempo com as coisas de Deus, nos envolver com as coisas de Deus, amar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu creio que não existe uma maneira melhor de nós, de fato, demonstrarmos que amamos a Deus, honrando ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver com um coração gratos também ao Senhor.